Que hoje a palavra, irmão, é uma palavra forte, é uma palavra que chacoalha a gente, é uma palavra não muito ministrada nas nossas igrejas, principalmente igreja reformada. Mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. E pena que vocês não vão ver os slides. Até eu peço para o Renan colocar aí para mim, Renan, que está aparecendo a tela do computador. Mas tudo bem. Se não der, não tem problema. Nós estamos em guerra, irmãos. Você percebeu isso já? Não é só Israel, Gaza, não. Ucrânia. Nós estamos em guerra. Por isso que essa palavra é uma palavra muito forte, como eu já disse, porque ela vai falar sobre batalha espiritual, algo não muito falado nas nossas igrejas, como eu já disse. Mas eu quero começar com uma ilustração, e essa ilustração vai seguir por, você pode ter ela em mente durante toda a pregação, tá? Era uma vez dois reinos que estavam em guerra, por causa de um território. Eles queriam um território. Um era um exército bom e o outro era um exército muito mau. O bom queria libertar as pessoas daquele lugar. E o mau queria escravizar cada uma daquelas pessoas. O exército bom era extremamente mais forte, mais poderoso do que o mau. Mas os soldados do reino mau, eles eram mais espertos. Eles eram mais cuidadosos. Então, no castelo do rei mau, ele chamou o seu conselheiro de guerra. Porque ele estava aflito, né? O que iria acontecer, o que eles iriam fazer, porque o outro exército era muito mais forte. E a batalha estava para acontecer, seria em campo aberto. E ele chama então o seu conselheiro, e aquele conselheiro chega: o senhor me chamou, vossa majestade? Se ajoelhou, e ele diz: sim, eu quero ouvir a sua ideia para a nossa batalha. Porque se nós perdemos, você perde o emprego e perde a cabeça. Ele ficou, né, assustado. Mas meu senhor, eu não sei nem como falar para o senhor, mas essa batalha ela é muito injusta. Ela é injusta porque eles têm armas muito melhores do que a nossa. Eles são muito mais poderosos. Vamos atacar em outro lugar, vamos procurar outro território. E aquele rei que já era muito mau, pegou o seu cetro, bateu na cabeça daquele conselheiro, jogou ele longe, ele foi sangrando. E ele então gritou para aquele conselheiro: covarde, você é um covarde. E eu já sei como nós vamos vencer sem perder nenhum soldado. E aquele conselheiro: mas como, meu senhor? Como nós vamos fazer isso? O que o senhor vai fazer? E ele sangrando, todo machucado. E ele disse assim: eu vou mandar o bobo da corte. Eu vou mandar o bobo da corte. Com aquele sorriso malvado, sabe? Ele vai ser mais útil do que você, conselheiro. E aquele conselheiro: mas senhor, eu não estou entendendo. Como assim o bobo da corte? Eu vou enviar o palhaço. E que ele vai fazer malabarismo, contar piada, explicou o rei. E aquele conselheiro não entendendo nada: meu rei, me perdoa a minha ignorância, mas como que um palhaço vai derrotar um exército? Então o rei riu bem alto, aquela risada cruel. Ele não vai lutar. O bobo da corte não vai lutar. Ele vai distrair eles. Enquanto ele distrai, a gente entra no território e toma a cidade. Irmãos, essa história simples nos lembra de uma batalha muito maior, que acontece todo dia no mundo espiritual. Todos os dias. É a luta entre os soldados de Cristo, seus anjos e as pessoas fiéis a Ele, e contra as forças do mal, demônios, Satanás, todo principado e potestade. E hoje, irmãos, Satanás, ele vence muita batalha, não brigando diretamente conosco, mas nos distraindo. Satanás agora já sabe como faz. Ele quer nos distrair
nos distrair com coisas muito bobas, como redes sociais, jogos, programas de TV, coisas que tomam o nosso tempo e nos afastam de Deus, nos tiram tempo com Deus, e Ele vai nos distraindo, irmãos. E enquanto você ri do bobo da corte, o inimigo avança na sua casa, toma os teus filhos, toma a sua casa, toma o seu trabalho, toma a sua mente, toma você. É isso que Satanás tem feito. Irmãos, nós estamos numa guerra constante. Não existe pessoa neutra nessa guerra. Não existe trégua nessa guerra. Não existe acordo de paz. E existem só duas categorias nessa guerra: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Emanuele, presta atenção. Existem só dois exércitos. É muito séria essa pregação de hoje, irmão, por isso que eu quero que todos prestem atenção, que ninguém se distraia. É algo muito importante para nós. E a gente às vezes se faz de cego. E às vezes a gente não quer enxergar. Abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 10. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Amém? A palavra diz assim: depois fique com a sua Bíblia aberta. Você que nem encontrou, pode ir procurando, mas fique com ela aberta durante toda a ministração. Nós vamos decorrer esses versículos. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Irmãos, nessa guerra existem dois perigos extremos, para começar, e ambos nocivos à vida da igreja. Primeiro, subestimar o inimigo. Tem gente que ainda acha que Satanás não existe. Tem gente que ainda subestima o seu poder. Tem gente que nega a existência, ignora o poder, suas artimanhas, seus agentes, suas estratégias. Acha que é apenas uma lenda, é apenas um mito, é apenas uma força simbólica, é uma mera energia negativa. Irmãos, essa posição é cair na teia de Satanás. É tudo que ele quer, que você ache que ele não existe. Lembra no início da guerra de Israel, quando o Hamas invadiu? E aí eles foram descobrir que o Hamas, por mais de um ano, tinha
preparado tudo, equipado com suas armas, treinado o seu exército, tudo às escondidas. Israel estava achando que estava quase para ter um acordo de paz entre eles. Mas eles fizeram tudo isso lá secretamente. E quando menos Israel esperou, quando achou que estava tudo bem, eles invadiram no dia 7 de novembro do ano passado, né? Eu falei 2 anos antes, mas foi ano passado. Eles invadiram e mataram aquele monte de pessoas, né? Fizeram aquele genocídio, ainda levaram pessoas. Eu falo que é um genocídio porque foram tantas pessoas e depois disso quantas outras não morreram, né? Devido a essa guerra. Irmãos, eles estavam tranquilos. E é isso que o inimigo quer, irmão. Que você acha que ele não existe, que ele não tem poder, que ele não tem força. Fica aí subestimando o inimigo, meu irmão. Fica. Você vai cair na teia dele, irmão. Só que existe um segundo perigo, que é superestimar o inimigo. É achar que ele é o Todo-Poderoso. Não, irmão, o Todo-Poderoso é o nosso Deus. Ele é muito maior, muito mais poderoso. Mas tem pessoas que dão mais ênfase a Satanás do que o próprio Deus. Tem igreja que fala mais de Satanás do que do próprio Deus. Falam tanto do poder dele que acaba diminuindo a soberania de Deus. Já viu isso? Eu já vi muito. Tem gente que transforma o diabo no protagonista de quase tudo que acontece na vida dele. Por exemplo, trabalhou o dia inteiro, está cansado, estressado, com uma dor de cabeça. Ai, Satanás está me dando uma dor de cabeça. Isso é culpa de Satanás. Satanás. Ou ele não faz revisão no carro, não troca pneu, não troca o óleo. E aí está indo para a igreja, o carro para, funde no meio do caminho. Ai, Satanás está me pedindo de ir para a igreja. Acho que Satanás olha e fala, misericórdia, filho, não fui eu não, você que não levou para arrumar. E o que acontece, irmão, é porque tem gente que começa a fazer tanto isso, que transfere toda a sua responsabilidade, todo o seu pecado para Satanás. Transfere para ele. E aí fica com aquela imagem distorcida, irmão, porque acha que, sabe, não preciso nem pedir perdão mais, não preciso nem me arrepender, porque é tudo culpa de Satanás. E não é bem assim não, irmão. Não é assim. Porque tem coisa que é Satanás que faz mesmo, ele tenta. Mas tem coisa que é obra da carne, a Bíblia vai dizer. É obra da carne, e a obra da carne, o culpado é você mesmo. Não é Satanás, é você. E essa interpretação de que tudo é culpa do diabo não está nas escrituras, irmãos. Não está nas escrituras. Nós não podíamos confundir as obras do diabo com as obras da carne. A Bíblia é clara em Efésios 6,12. Aí vai dizer, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Ei, minha irmã? Sua luta não é com seu marido. Ei, irmão, sua luta não é com a sua esposa. Sua luta não é com aquele patrão chato, com aquela pessoa que te azucrina, te persegue. Não, a tua luta não é contra ele. A nossa luta não é física, irmão. Essa luta é espiritual. E muitos do povo de Deus sofrem porque não entendem contra quem estão lutando. E acaba lutando entre si, igrejas lutando entre si, irmãos na igreja lutando entre si. Irmãos, versículo 12 vai dizer, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, o verdadeiro inimigo da igreja, do cristão, não são as pessoas, mas é as potestades espirituais da maldade, é os demônios sob o comando de Satanás, o adversário, o acusador, o nome que você quiser dar para ele, porque ele tem um monte de nome, pai da mentira, ladrão, tentador, destruidor, inimigo, e aí a lista é gigante. Ele é o nosso inimigo. E o que ele quer fazer é se levantar para tentar frustrar os planos de Deus aqui na terra. Trazer inimizade no meio da igreja, no meio das casas, nas famílias, é isso que ele quer.
Só que eu tenho uma boa notícia, irmão. Você não precisa ter medo. Você não precisa temer. E Paulo nos lembra, nós somos soldados de Cristo. E ele nos ensina a preparar para essa guerra. Quer aprender hoje, irmão? Se preparar para essa guerra? Ele diz que nós precisamos ser revestidos da armadura de Deus. Ele diz que nós precisamos ficar firmes na verdade e fortalecidos na oração. O versículo 11, você pode olhar, o versículo 11, o versículo 13, o versículo 14, ele vai repetir: fiquem firmes, inabaláveis. Fiquem firmes. É uma ordem de defesa. Irmão, a igreja está sob ataque do poder do mal e a gente tem que ficar em defesa, firme, como soldados em posição estratégica. Diz que um general passando na tropa, fazendo revista, parou diante de um soldado e disse: o que você faria se nós fôssemos para a guerra? Aquele soldado encheu o peito e lhe disse: eu lutaria por 2, Senhor. Respondeu o soldado. E aí ele foi para o outro: e você o que faria? Né? Perguntou para o outro soldado. O soldado disse: bem, Senhor, já que ele vai lutar por 2, eu volto para casa. Né? Eu volto para casa. Quem é você, irmão? Você luta por 2? Você foge. Você volta para casa. Ou você fica firme, firme. Irmãos, Satanás já foi vencido. E você precisa lembrar disso. Que não fomos nós, não foram as nossas orações, não foram as nossas amarrações, como muita gente faz, não são as nossas, não é nada nosso. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Lá ele despojou todo o principado e potestade. Ele destruiu Satanás e o poder da morte. O texto da Bíblia vai dizer que ele amarrou o valente. Você já ouviu a expressão está amarrado? É por causa disso que Jesus amarrou o valente. Cristo amarrou Satanás no sentido de lhe impor a derrota irresistível que viria depois. Porque a partir da cruz, irmão, o diabo agora ele não pode mais impedir o avanço da igreja. Impedir ele não pode mais. Ele não pode deter a propagação do evangelho, como ele fazia lá no Antigo Testamento. Ele não pode continuar enganando as nações, como ele fazia lá no Antigo Testamento. Agora o evangelho avança a todos os povos, porque na cruz do Calvário, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Você já viu cobra sendo morta, irmão? Quem já matou, viu cobra sendo morta? O que mata primeiro? E o que acontece com ela? Ela fica, meu pai dizia, estribuchando. Ela fica estribuchando. Então você vai entender. Assim foi com Satanás, irmão. Ele já está condenado, a cabeça dele já foi esmagada, mas ele continua estribuchando, ou fazendo o máximo de destruição possível, até o dia em que o Senhor vai voltar e vai lançar ele no lago, junto com seus demônios de fogo e enxofre, e ele vai ter fim. Mas ele continua estribuchando entre nós. Por isso, meu irmão, mesmo ele sendo derrotado, ele continua tentando. E é por isso que Paulo diz: fiquem firmes. Fiquem firmes, porque nós já vencemos em Cristo Jesus, que é o nosso capitão. Amém? Irmãos, há uma ilustração muito interessante sobre isso, com referência à Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, existem 2 dias marcantes para eles: o dia D, de dado, e o dia V, de vitória. No dia D, eles atingiram a espinha dorsal do nazismo e eles destruíram muitas armas, muitas coisas, tanto que eles sabiam que eles já tinham perdido. Mas eles ainda tinham força e continuaram estribuchando e continuaram destruindo o máximo que eles podiam, porém eles sabiam que a derrota viria.
E aí veio o dia V, que foi o dia da vitória, onde eles se entregaram e a guerra terminou. Irmãos, nós vivemos entre o dia D e o dia V. O dia D foi o dia da cruz, o dia em que o Senhor, Ele esmagou a cabeça de Satanás. A vitória ali foi conquistada, o dia D. Mas o dia V só vai acontecer na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, e aí sim, definitivamente, como eu já disse, vai lançar Satanás e todo o seu exército no lago de fogo, com todos aqueles que o seguiram. É isso que vai acontecer. Mas do dia D que nós estamos até o dia V, a gente tem que ficar? Fala para o teu irmão, fica firme, irmão. E a gente precisa ficar firme como pessoa individual. E nós precisamos ficar firme como igreja, irmão. Ficar firmes como igreja. Resistindo aos ataques diários do inimigo. O texto vai dizer, versículo 11, como que ele nos ataca? Ciladas. 16, dardos inflamados, armadilhas, enganos e tentações. Ele tenta de todas as maneiras desviar o cristão, irmão. Ele quer corromper a verdade, ele quer arruinar o máximo da vida das pessoas, até o dia da derrota final dele. É isso que ele quer. Irmão, sabe qual a maior batalha de Satanás? Não é pelos seus bens materiais, não é pela sua saúde, não é pelo seu corpo, é pela sua mente. Satanás quer a sua mente. E a principal arma de Satanás chama-se erro religioso. As maiorias das guerras que acontecem, irmão, é por quê? Por causa de religião. Por causa, de lutas de territórios sagrados e tudo mais. É por causa disso, irmão. E é por isso, ele quer distorcer a verdade. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia nos adverte muito mais sobre os falsos profetas do que sobre Satanás. Ele nos adverte muito mais, porque, irmão, uma pessoa que acredita numa mentira sobre Deus, uma mentira sobre Cristo, ou sobre a salvação, pode levar uma alma para o inferno. Pode levar uma alma para o inferno. E quando Satanás ele não consegue destruir um crente, porque o Senhor nos protege, pelo menos ele quer nos enfraquecer, irmão. Ele quer enfraquecer a sua fé, enchendo o seu coração de dúvida, enchendo o seu coração de cansaço, enchendo o seu coração de confusão. É isso que ele quer fazer. O diabo não pode impedir você de alcançar a salvação, mas ele pode colocar uma pedra no teu sapato, meu irmão. Pedra no sapato dói. Ele pode fazer que você chegue lá se arrastejando, sofrendo, fazer você viver uma vida de tropeço e ainda ser tropeço na vida dos outros. Ele pode fazer isso, é o que ele faz. Então, como que a gente fica firme? Como a gente resiste no dia da guerra? Paulo responde, versículo 13. Portanto, tomem toda a armadura de Deus. Irmão, não há outro caminho. Não há outro caminho para nós permanecermos firmes e vencermos dessa guerra. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus, de Cristo? Paulo vai falar lá no versículo 10, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí logo em seguida no 11 ele diz, vistam-se de toda a armadura de Deus. Então ele está deixando um paralelo muito claro para nós. Revestir-se da armadura é revestir-se de Cristo e apropriar de tudo aquilo que ele já conquistou na cruz por nós. É tomar posse disso. Então quando eu falar assim, vistam-se da verdade, quando ele fala, vistam-se da verdade, ele não está falando para você que a verdade é ao contrário da mentira. Não, ele está dizendo na própria verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É ele. Então, cada peça dessa
a armadura representa uma bênção, uma virtude, uma graça que Cristo já nos deu e até o próprio Cristo. Amém? Vamos lá, que meu tempo... Hoje, você precisa entender essa pregação, irmão. E aqui eu vou ter muita coisa teológica para quebrar na sua cabeça, que talvez você está vivendo um engano. Talvez você está com essa dúvida e você precisa tirar essa dúvida hoje, tá bom? Então, o primeiro é o cinto da verdade, versículo 14. O cinto era uma das peças mais importantes na armadura de um soldado, porque no cinto, todo o restante da armadura era sustentado, tá? A couraça, todo o restante era sustentado no cinto. Então ficava na parte abdominal. Também no cinto era pendurada as armas dele, né? Se fosse espada, se fosse qualquer outra arma, era colocada no cinto. Sem o cinto, o soldado se tornava vulnerável, porque ele não tinha onde apoiar a sua armadura, né? Ele não tinha sustentação para a armadura. E por isso, e não por acaso, Paulo vai começar exatamente com o cinto da verdade, né? A armadura, o cinto da verdade. Irmão, é da verdade que parte tudo. É da verdade do Evangelho que Cristo foi revelado para nós. É nessa verdade. Por que a maior arma de Satanás é o erro religioso? Porque ele quer distorcer a doutrina. Ele quer corromper o Evangelho. Ele quer confundir os corações dos crentes. Mas quando você conhece a verdade, se apropria da verdade, as mentiras de Satanás não te enganam mais. Você não é pego mais. Se você está firmado na verdade que é Cristo, você vai resistir às heresias desse mundo. Você vai resistir aos falsos ensinos. E você vai ver que o diabo apresenta esses falsos ensinos com uma luz tão bonita, né? Uma coisinha tão assim. É o que as doutrinas lá fora muitas dizem, irmão. E hoje de manhã nós falamos até um pouquinho, né, sobre a teologia da prosperidade, né? Vem que você vai ser abençoado, mas quanto mais você dá, mais você é abençoado. Vem, olha, né, assim, se você está doente, se você não está prosperando, é falta de fé, é falta, né? É pecado. E essas heresias loucas que o mundo está soltando, irmão. Mas quando você conhece essa palavra, você não cai nisso, porque o que João 8,32 diz? Conhecereis E ela faz o quê? Ela te liberta, irmão. Ela te liberta da mentira, das heresias, dos falsos profetas, do engano. Ela te liberta. Por isso que a primeira parte da armadura é o cinto, é a verdade, é o fundamento que sustenta todo o resto. É nela em que nós colocamos as nossas armas. Por que o Senhor colocou no meu coração, e eu apresentei para o conselho, eles aprovaram ensinar a Bíblia para vocês, teologia, para vocês aprenderem a verdade, para quando vocês terem esse cinto, quando alguém vir te indagar, você ter o cinto, irmão, tomar posse dele. Não, irmão, não é assim não, que a Bíblia não diz isso não. É por isso, irmão, a gente precisa encher a nossa mente todos os dias com essa verdade. Meditar em Cristo, nas grandes promessas do Evangelho, meditar na palavra, crer nessa verdade, nos alegrar, deixar ela preencher o nosso coração. É isso, irmão, que significa nos cingir da verdade. E quando eu faço isso, irmão? Quando eu me visto com a própria verdade de Deus. É quando eu deixo esse cinto me proteger. Eu leio a Bíblia, eu busco conhecer a verdade. Eu estou muito feliz porque tem vindo bastante gente na escola bíblica. Mas, irmão, podia vir muito mais. Eu sei que domingo de manhã dormir um pouquinho mais é bom demais. Mas melhor ainda é você conhecer essa verdade. Porque você não vai ser enganado, meu irmão. Venha buscar a verdade. Mas a segunda peça dessa couraça, dessa armadura, couraça da couraça da justiça. A couraça servia para proteger o peito do soldado, né? Aquela parte, nas imagens vocês iriam ver.
Então protegia aqui os órgãos vitais, que se ele fosse atingido no coração, ele morreria na hora, era fatal. Então, da mesma forma, Paulo usa aqui a imagem para nos lembrar de uma proteção essencial: a justiça de Deus. Aqui não se refere à justiça simples de um atributo ético ou à justiça humana, não. Mas aqui é a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. A justiça com a qual Deus declarou justo todos os pecadores, como eu e como você. É justificação. Pastor, aqui que é justificação. Acabei de dizer, Deus em Cristo Jesus nos declarou justos. Nós somos todos pecadores, mas Ele nos declarou justos diante do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Paulo, ele compara essa justificação recebida unicamente pela graça de Cristo a uma couraça que serve para proteger os órgãos vitais. Sabe por quê, irmãos? Porque uma vez que nós somos justificados em Cristo Jesus, a gente precisa lembrar disso diariamente. A gente precisa lembrar dessa verdade, reafirmando essa posição, vivendo nisso, sendo seguro quanto a isso. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Porque o que Satanás mais quer fazer, irmão, é ficar aqui na tua orelha dizendo coisa que você não é. Romanos 8, 31, 33. Eu vou ler, você conhece o texto. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmão, você é justificado em Cristo Jesus. E se eu não dou glória a Deus por causa disso, eu fico indignada. Você foi justificado nele, porque você é pecador e eu sou pecadora. Mas Ele nos justificou, e isso é maravilhoso. E a gente tem que lembrar todos os dias, porque o inimigo é aquele que fica no nosso ouvido. Olha lá, ó, pecou de novo. Olha lá, mentiu de novo. Ih, não merece não. Ele fica assim no nosso ouvido, irmão, te lembrando do passado, te lembrando daquilo que você fez, te lembrando de coisas que te fizeram prisioneiros dele. E olha o que 1 João 1, 8, 9 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Satanás quer que a gente acredite que a gente está condenado. Satanás quer que a gente corromper a nossa comunhão com Deus. Eu não vou na igreja hoje porque eu estou em muito pecado. Eu não vou fazer isso, né? Não vou orar não, porque Deus nem vai ouvir minha oração. Satanás vai dar orelha para isso, irmão. Mas você já foi justificado em Cristo Jesus. Ele quer jogar mentira e acusação, mas a nossa salvação, irmão, não depende das nossas obras. Nós somos justificados unicamente pelo sacrifício de Cristo na cruz, amém? Você pode ser o santarrão de Jales, não vai adiantar nada. Se não crer em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, não adianta nada. Irmão, o preço já foi pago. O sacrifício do Cordeiro de Deus morreu no nosso lugar. E é por isso que nós podemos nos aproximar em Deus com confiança. Pecar, todo mundo peca, irmão. Todo mundo. O problema é viver no pecado. Aí tem problema. Mas todos nós pecamos. E o que nós fazemos? Nós vamos diante de Deus, confessamos o nosso pecado, pedimos perdão e mudamos de vida. É isso que nós temos que fazer. A couraça da justiça guarda o nosso coração das nossas emoções, nos blinda contra as investidas do inimigo. Nós somos pecadores? Somos. Miseráveis? Somos. Mas Deus nos aceita não pelo quem somos, não pelos nossos méritos. O Senhor nos justificou, nos predestinou antes da fundação do mundo. Antes de você existir, meu irmão. Muito antes. Então se lembre nisso quando a culpa vier ao seu ouvido. Se lembre disso. Mas eu não estou falando aqui da culpa, eu estou falando aqui da culpa ruim.
Porque a culpa boa é boa. Vou explicar. Culpa ruim é acusação, é Satanás ficar te acusando. A culpa boa é o Espírito Santo quem faz. É quando você faz alguma coisa errada e a luzinha acende. Está errado. Essa culpa te traz arrependimento e mudança de vida, certo? Irmão, crente de verdade é aquele que quando peca, ele não consegue desfrutar dos prazeres desse pecado. Ele não consegue, porque vem a culpa boa, ele sente a acusação, a consciência fica pesada, ele se sente culpado. Agora, se você está pecando e não está pesando a tua consciência, irmão, você não é crente não, irmão. Você precisa se converter. Você precisa se converter. Se você fazer algo errado, pecar, e isso não mudar a sua vida, você achar que está tudo bem, está tudo certo, irmão, vai para a cruz. Vai para a cruz, porque a coisa está complicada. Mas a gente precisa então dessa culpa boa e não da ruim. E lembrar, como que eu lembro diariamente que eu coloco a couraça da justiça, me lembrando dessa justificação todos os dias, agradecendo ao Senhor, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado pela sua justificação, obrigado porque eu sou um pobre, miserável, pecador, mas o Senhor me ama, me muda, me transforma, eu quero ser teu filho, eu quero ser tua filha, amém? Terceiro, irmão, eu vou passar um pouquinho hoje, tem jeito. Terceiro, calçados do Evangelho da Paz, versículo 15. O calçado do Evangelho do soldado era uma semibota entrelaçada de couro, resistente. O solado era de couro e servia para proteger os pés do soldado, né? Para ele, então, não pisar em lugares pontiagudos. E aí, dessa forma, ele podia correr até o combatente e lutar ali tranquilamente. Porque você machucou o pé, você não consegue fazer mais nada, né? Então, é isso. E aí ele conseguia ficar em pé durante toda a luta ali com aquela sandália. E eu acho interessante que Paulo vai fazer essa comparação e ele diz que é a paz do Evangelho, né? No caso, calçados do Evangelho da paz, ou a paz do Evangelho, a mesma coisa. O que é isso, irmão? A preparação que o Evangelho faz no nosso coração. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós nos aprofundarmos do Evangelho, mais paz o Senhor traz ao nosso coração. E aí a gente vai para a guerra sem medo. A gente vai na paz. A gente fica firme, em pé e luta. Porque a gente conhece. O Evangelho é o nosso preparo, irmão. Não tem como ir para a guerra sem conhecer a palavra de Deus, irmão. Não tem. Você já percebeu que o calçado é a última coisa que a gente coloca? Né? A gente coloca a última coisa. Se você não colocar o calçado do Evangelho da Paz, você não consegue lutar, irmão. Você não vai ter paz para lutar. Porque você precisa estar em paz para lutar contra um inimigo, senão você não vai ganhar essa guerra. E olha o que Tiago 4,4 diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Agora, imagina essa cena. Você vai para a guerra, sem o Evangelho da Paz, sem ter a palavra do seu lado, sem ter Deus do seu lado, e ainda você é inimigo de Deus. Não dá nem para começar a guerra, irmão. Você vai perder. Não dá nem para começar a lutar. Já está perdido. Irmãos, nós precisamos ser amigo de Deus e não amigo do mundo. Senão você não vai conseguir. Sem Cristo não tem como ninguém escapar, irmão. Não tem. O Evangelho da Paz que calça os seus pés para a batalha. É essa paz que foi conquistada lá no sacrifício da cruz de Jesus. Permite que você avance na guerra. Permite que você fique de pé com segurança. Sem ela você está desprotegido contra o diabo, contra Satanás, irmão. Mas a quarta, escudo da fé, versículo 16. O escudo aqui não é o escudo redondo. A gente vê muito isso nos... Escudo da fé, o redondinho ou o triângulo. Não é. Aqui o escudo era aqueles... Lembra daqueles filmes de Hollywood? Que eles viam com aquele... Parece uma porta.
E aí os soldados vinham com aquele escudo. Quando vinham as flechas, eles se fecham aqui, em cima, atrás. Vira tipo um casco de tartaruga. É aquele escudo. Por que você tem tanta certeza, pastora? Porque a palavra no grego é tureos, que significa porta. É esse escudo. Então, porque naquela época, irmão, não tinha arma de fogo. Eram flechas, espada, porrete, e aí vai. Né? E a maior arma deles eram as flechas. Né? Então, eles jogavam as flechas. Como era feito esses escudos? Ele ele revela uma sabedoria militar tremenda. Ele é feito de 2 camadas de madeira, né? E aí, para resistir às flechas. Então, as flechas batiam e caíam no chão. Só que em alguns, o que eles faziam? Eles colocavam pele de animal molhada. Lê aí. Vai falar que Satanás joga sobre nós flechas inflamadas. O que eram as flechas inflamadas? Eram flechas onde eles colocavam algum produto inflamável na ponta, jogava fogo e atirava. Batia no escudo com o couro molhado, caía e secava. É aqui que fala. Então, irmãos, nós precisamos desse escudo. E é o escudo da fé. Fé em quê? Fé no quê? Porque fé é acreditar em alguma coisa, certo? Mas o que tem de gente com fé em coisa errada? O que tem de gente, porque a fé é o ato de crer. Mas tem gente que está com fé em santo, tem gente que está com fé em ídolo, tem gente que está com fé em deuses pagãos. E isso leva para o inferno, irmão. Direitinho. Porque só a fé em Cristo Jesus é que salva. Só em Jesus. Irmãos, o escudo, ele extingue as setas de Satanás contra nós. Ele para, e Satanás joga seta em nós todo dia. A Bíblia vai dizer que ele é como um leão que fica procurando uma brecha. É a brecha do teu escudo da fé, irmão. É essa brechinha, ele solta lá. Você está lá lavando louça. Ontem eu usei essa expressão, então vem na minha cabeça de novo. A mulher está lá lavando louça, ouvindo louvor, cantando, glória a Deus, aleluia. Aí chega o marido bravo. Você não pagou a conta, não sei o que, babapom. Jogou a seta, começou a briga. Jogou a seta, você não tomou posse do escudo da fé, a briga começou. Não, você toma e pega o escudo lá e fala, meu amor, eu esqueci, me perdoe, o que a gente pode fazer? Peguei o escudo da fé. Mas não, a mulherada não gosta de pegar esse escudo nessas horas, não. Mas é preciso, irmão. Eu estou dando um exemplo dentro de casa, mas quantos outros? Quantos outros, irmãos? Por isso, então, a fé funciona como escudo. E como eu revisto desse escudo? Exercitando a minha fé, irmão. Você exercita a fé todo dia. É toda hora, não é quando vem na igreja, não. Ou só quando está doente, quando está precisando. É todos os dias. A Bíblia diz em Romanos 10, a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Como eu exercito a fé? Lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. É assim. Tem gente que vem para mim, ai pastora, a minha fé é tão pequenininha e tal. Oi mãe, então vai ler Bíblia, filha. Vai ler Bíblia. Porque se tua fé está pequena é porque você não está lendo a palavra de Deus. Você não está se enchendo, não está se alimentando dessa palavra. Irmão, o que desperta a fé não é objeto. Ai, um objeto lá de Israel, que não sei o quê. Não, irmão. Não é o objeto, não são símbolos ou rituais humanos. Mas é a palavra viva de Deus. É nela que se renova todas as manhãs. Todo dia tem coisa nova para você na Bíblia. Você pode ter lido 100 vezes a Bíblia inteira. Deus vai falar coisa nova com você hoje, irmão. Todo dia. Amém, irmão? Amém. Eu sei que o chicote está meio, mas vai lá. A fé nos dá coragem para avançar, irmão. Avançar com ousadia, enfrentar o inimigo. Mas a quinta, penúltima. Capacete da salvação, versículo 17. O capacete romano era feito de couro com metal. Ele protegia a cabeça do soldado para um golpe fatal. Vinha uma seta na cabeça, morreu, né? Não tem jeito. Então, eles usavam o capacete. E Paulo, então, toma essa imagem para falar e ele diz que é o capacete da... Por que Paulo usa aqui?
Porque ele quer afetar a certeza da salvação. A certeza que somos salvos em Cristo Jesus. Irmão, você é salvo, irmão? Amém, amém, irmão? Amém. Aqueles que aceitam o Senhor como seu único e suficiente Salvador, são salvos, irmão. Está salvo. Então, o capacete servia para... Ele fala disso por quê? Porque o capacete protege o quê? Cabeça. A mente. E como eu me aproprio disso? Vivendo na segurança da minha salvação. A salvação que foi dada por Jesus. E isso não é uma possibilidade futura, irmão. É uma realidade da cruz. É para hoje. Você já está salvo. E a gente tem que ter essa certeza. Porque um crente inseguro na salvação é como um soldado destemido. Ele tem... Um soldado que não acredita na salvação, ele tem medo. Ele não está firme. Mas um que acredita, que está seguro, ele é ousado, ele é firme, ele está pronto para a batalha. Satanás pode vir, não, eu estou salvo em Cristo Jesus, eu não duvido, eu não vacilo. Eu creio nisso. Aí você pode perguntar, pastora, tem gente que não crê na salvação assim? Tem, e muito, irmão. Mas como? Tem pessoas que têm culpa não tratada. Que é aquelas pessoas que têm pecado não confessado. E aí ela enfrenta na consciência, ela cria uma rejeição. Ah, Deus está me rejeitando, Deus não vai me perdoar desse pecado. É muito, né? E aí ela vive nessa vida e vai se arrastando. Outras são algumas doutrinas distorcidas. Crê que a salvação ganha hoje, perde amanhã. Ganha hoje, perde amanhã. Irmão, presta atenção. Cristo morreu por você. O sangue dele te purificou. O Espírito dele te regenerou, te selou, te fez nascer de novo. Você recebeu o poder da herança, o penhor da herança, né? Nós fizemos o selo do Espírito Santo. Como que eu não estou salvo? Se eu receber tudo isso de Cristo e eu dizer que eu não estou salvo, eu estou dizendo que tudo que Jesus fez na cruz não vale nada. Não vale nada. Irmãos, o nosso Deus tem uma característica fundamental. Ele é imutável. O nosso Deus não muda. O que Ele diz hoje, Ele não vai desfazer amanhã. Se nós somos salvos, nós pecamos e nós pedimos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele vai dizer em Romanos 8,30, e aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e os que justificou, esse também glorificou, aleluia. É isso que Ele faz. Jesus não volta atrás. Ele vai sustentar a palavra dele até o fim. Filipenses 1,6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, aleluia. Mas é aquele que desvia, pastora, ele desvia, quebra a cara, se arrebenta. Mas se ele é um salvo em Cristo Jesus, ele volta. Ele volta. Se não voltar, ele não foi salvo. Ele não era, nem era. Ele estava convencido, não estava convertido. Irmão, o inimigo ataca, ele quer abalar, ele quer te enfraquecer, ele quer achar que você tem essas dúvidas. Ai, eu não sei. Ai, como que eu vou... Irmão, para com isso. Para com isso, senão você não vai conseguir ir para a guerra com essa dúvida na tua cabeça. Você não vai. Na presença de Deus, nós precisamos então buscar o capacete da salvação em oração, sondando o nosso coração, porque nós somos pecadores. O que Davi falou lá no Salmo 139, os últimos versículos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê, Senhor, vê se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Me volta para o teu caminho. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que lembrar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário todo dia, irmão. Todo dia. Meditando nessa graça, na misericórdia e declarando essa verdade. Quando o Satanás vir na tua orelha, você fala: eu sou salvo, eu sou selado, eu sou seguro naquele que é fiel para completar a obra, aleluia. É isso.
É ter essa certeza de que faz a gente erguer a cabeça no meio do caos, no meio da loucura, e sabendo que nada, nem demônio, nem culpa, nem doutrina falsa, nem nada pode te arrancar das mãos do poderoso Deus. Nada. Mas a última, espada do Espírito, versículo 17. Espada do? Não é tua, é dele. Irmãos, haviam 2 tipos de espadas usados pelo soldado, aquela espada grandona e uma menor que fazia as lutas corpo a corpo. Essa menor, tá? Era essa mais curta. E aí, o que ele está falando? A espada do Espírito. É um símbolo da palavra viva de Deus. É o símbolo da Escritura, da palavra. Essa é a única arma, irmão, de ataque. Você prestou atenção? Todas as outras são defesa. Só a espada do Espírito que é de ataque. E essa é uma das principais armaduras do crente. Representa a palavra viva e eficaz, que corta, que te defende do inimigo. E ele vai falar que é a espada do Espírito, ou seja, quem empunha do modo eficaz é o próprio Espírito Santo. Que se fosse pelo nosso poder, nós estávamos enrolados. É o poder do Espírito Santo. É quando ele te traz a lembrança, aquela palavra, no momento certo. E a melhor ilustração que eu vejo aqui é na passagem de Lucas 4, quando Jesus está lá no deserto e é tentado. Satanás vai tentar Jesus, e aí ele diz: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. O que Jesus fala? Está escrito. O ser humano não viverá só de pão, ou não viverá só de pão o homem, tá? Mas de toda a palavra de Deus, cada versão fala de um jeito. Mas ele começa: está escrito. E todas as outras tentações, Jesus respondia: está escrito. Irmão, é exatamente isso, é a espada do Espírito. É responder à dúvida, é responder às mentiras, às acusações, às tentações com a palavra de Deus. Mas como que você vai dizer, está escrito, se você não sabe onde está? E nem o que está. Exemplo, vou trocar a coisa aqui hoje. Quem ganhou hoje? Ah, Mirassol não vale. Corintiano, cadê os corintianos aqui? Você é um corintiano roxo, está com o seu carro zero, acabou de tirar da concessionária, andando, de repente um palmeirense vai e bate no seu carro. Qual que é a tua vontade? Vai, irmão, seja sincero. De xingar, de sair gritando, falando um monte de coisa. Essa é a vontade do ser humano, certo? É sair falando tudo. O que é tomar posse da espada do Espírito? Você está com aquela vontade de xingar, de falar tudo que você quer para aquela pessoa. Você pega a espada do Espírito, porque Satanás está lá, fala, xinga, briga. Você pega a espada do Espírito e diz: não vou, porque está escrito, deixa a ira, abandona o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Salmos 37, 8. Ou você está lá no celular, olhando, TikTok e essas porcarias das redes sociais, e de repente aparece uma mulher seminua. A vozinha de Satanás: olha lá, vai lá ver. Vai lá ver. Você toma posse da espada do Espírito e diz: não, porque está escrito, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Eu conheço as escrituras, eu sei da palavra, então eu tomo a espada do Espírito, para me defender. Mas para isso eu preciso conhecer, eu preciso ler, eu preciso tomar posse dessa palavra. E eu fico impressionado quantas pessoas caem, irmão, porque não sabe onde está escrito, não sabe o que está escrito. Tem gente que vem com versículo que nem versículo é, provérbio, lá do mundão. Deus ajuda quem cedo de madruga, irmão, isso é provérbio, E vem com essas coisas.
Na prática, irmão, tomar posse da espada do Espírito é se encher diariamente da palavra, estudar, meditar nela. Tomando posse dessa armadura. Como eu tomo posse, então, de toda a armadura? Olha o versículo 13, a parte A, e nós vamos juntar ele com o 18. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. O 13. 18. Como? Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Vigiem com perseverança e orem por todos os santos. É na oração, meu irmão. É na leitura da palavra. Por isso que ele fala todo tipo de oração. Então a gente precisa tomar posse da armadura. A verdade como cinto, a justiça como couraça, a paz como sandália, a fé como escudo, a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. E tudo isso a gente faz em oração. Faz buscando, confessando, pedindo perdão, se arrependendo. E o texto vai dizer que é orar no Espírito. É viver constantemente em comunhão, irmão, buscando. É orar sem cessar. Tempo devocional é importante? Mas é orar sem cessar, irmão, em todo o tempo. E Paulo ainda acrescenta: vigiem e orem por todos os santos. Aqui santo não é santo de escultura, irmão. É orar pelos irmãos. Todos nós somos santos. Ore pelo teu irmão. Ore por ele. Paulo vai pedir para que ore por ele, para sair da cadeia, porque estava na cadeia, não, para que ele continuasse sendo embaixador em cadeias, continuasse pregando lá. Paulo pede isso. Irmãos, no meio da guerra, o Senhor nos ensina que o mais importante não é escapar dela, mas é ser um crente verdadeiro nela. É revestirmos da armadura de Deus. Que nessa noite você saia daqui não bravo com a pastora por ter falado isso, mas convictos de que nós precisamos nos revestir dessa armadura para vencer as guerras que vão surgir todos os dias na nossa vida. Todos os dias, irmãos, porque a batalha espiritual está acontecendo aí do teu redor. Satanás pode ter feito talvez uma estribuchada hoje para você não vir no culto. E você venceu ele e está aqui. O diabo não está interessado na sua saúde, nem nas coisas materiais, mas na sua mente. Porque é nela que ele vai ganhar terreno. É nela que ele te afasta de Deus. Você pode ser salvo, repito, mas ele vai fazer você chegar em Cristo se arrastando, passando por muitas lutas, por muitas dores, e não é isso que o Senhor quer. Por isso que ele diz: fiquem firmes, tomem posição. Na cruz ele quebrou a espinha dorsal do inimigo, ele esmagou a cabeça da serpente. Enquanto a gente aguarda a volta de Cristo, rumo ao novo céu, rumo à nova terra, nós precisamos nos revestir todos os dias da armadura de Deus, todos os dias, irmãos. E para finalizar, que eu vou até correr, tinha mais coisa. Eu queria que você ficasse de pé. Irmãos, ouça bem. Deus não abandona soldado ferido. Talvez você está aqui hoje sentindo um soldado ferido. Talvez você está se sentindo pecador, injusto, sua cabeça está confusa e isso tem te afastado de Cristo. Mas hoje Ele quer curar seu coração. Hoje Ele quer curar, te colocar de pé de novo nas fileiras do exército dEle, para lutar o bom combate. E aí a gente dizer como Paulo, né? Combati o bom combate. Irmãos, talvez você está aqui e ainda não se firmou no caminho de Cristo. E eu repito para você: como você vai vencer o poder do pecado no seu coração se você não estiver com Ele, com essa armadura? Como você vai se livrar da culpa que te corrói? Como que você vai vencer aquilo que te escraviza? Só há uma resposta: se arrependa, confesse os seus pecados, confesse que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. Deus nos trouxe aqui hoje para dizer, irmão, que Ele nos chama à reconciliação. Ele nos chama para enfrentar essa guerra com a armadura que é dEle, que Ele já conquistou na cruz, mas você precisa tomar posse dela. Sabe o que é tomar posse, irmão?
é eu pegar esse celular e dizer: Elô, é teu. Se ela não pegar, não é dela. Enquanto ela não pegar e tomar posse, não é dela. Irmão, a armadura de Cristo já foi conquistada na cruz do Calvário. Só que você ainda talvez não tomou posse dela. Está deixando a sua mente ser contaminada por Satanás, pelas suas acusações e por doutrinas falsas. Ou talvez você está deixando Satanás usar a sua vida para ser tropeço no meio da igreja, para ser tropeço no meio da sua família, para ser tropeço no meio do seu trabalho. Ou hoje você abre a tua mente, irmão, e entrega ela para Jesus. Ou você vai chegar até Jesus, mas vai capengando. Ou a gente tem a consciência de que Ele está estribuchando, mas o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou você vai sofrer nessa caminhada, e não é isso que Cristo quer, nem para mim e nem para você. Porque Ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada vai ser contra você, nada. Mas Deus tem que ser por você. Amém, irmão? Feche os seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por essa exortação ao nosso coração. Senhor, nós precisamos do Senhor. Não há como vencermos essa guerra, Senhor, se não formos com a Tua armadura, Senhor. Porque essa armadura vem do Teu poder, Senhor. Vem da conquista que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nós não merecemos, mas o Senhor conquistou ela para nós. Nos ajude a tomar posse dessa armadura, Senhor. Talvez tenha irmãos aqui que estão, ó Deus, cheios de dúvidas, por causa da culpa, por causa do pecado, Senhor. Que nessa noite todos eles tenham chances de pedir perdão e se arrepender, ó Pai. E que essas pessoas tenham tempo, Senhor, de se consertar diante do Senhor. De se consertar os seus casamentos, de consertar a sua vida conjugal, de consertar, Senhor Jesus, vícios que ainda aprisionam sua vida, Pai, e ir para os teus pés, Senhor. Ó Deus, nos ajude a usarmos toda a armadura, não só uma parte dela, mas toda a armadura. Para isso, abra a nossa mente, Senhor. A tua igreja está de pé, Senhor, porque vestiu a tua armadura, porque senão tinha sido destruída. Por isso, Senhor, nos ajude. Deixa a nossa mente cativa a tua palavra. Deixa, Senhor, a nossa mente cativa buscar a tua palavra, buscar a tua presença, para não sermos enganados, Senhor, para não sofrermos com as investidas de Satanás, suas potestades e principados. Pai, nós queremos ser soldados de Cristo. Queremos estar do teu lado, Senhor, nessa batalha, porque tu és o nosso general. Aleluia. Senhor, nessa noite nós quebramos, Senhor. Pedimos ao Senhor que quebre, porque nós não temos poder. Mas que o Senhor quebre, Senhor, todo laço de Satanás nessa noite. Que o Senhor quebre, Senhor, todo espírito de intriga, de briga, Senhor, de contenda. Que o Senhor deixa cair por terra e esmague mais uma vez a cabeça de Satanás diante de todo espírito de confusão, todo espírito de culpa, todo pecado escondido, Senhor. Que haja arrependimento nessa noite, que haja transformação de vida nessa noite, que haja reconciliação nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu não conheço o coração dos que estão aqui, mas o Senhor conhece. Por isso visita, incomoda, liberta, Pai. Encha a nossa casa, o nosso coração do Teu Espírito. Porque casa vazia é lugar para Satanás. Mas quando a casa está cheia, ele não tem chance, Senhor. Porque já está ocupado. Que as nossas vidas sejam cheias e ocupadas do Teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor. É o que nós pedimos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje, agora e para sempre.
Amém. Deus abençoe. Abrace seu irmão. Uma boa semana a todos.